Então, a equação do calor, ela depende sim destas variáveis, do calor específico, densidade de massa. Ela é escrita desta forma, a parcial da temperatura com relação ao tempo, é menos a parcial do fluxo de calor com relação a x mais qx de t, tá certo? Então, nós observamos o seguinte, que o fluxo φx de t, eu sempre vou assumir que ele vem da esquerda para a direita, o φx de t é positivo. Então, se eu tenho do lado direito da barra mais quente e do lado esquerdo mais frio, como o calor vem do mais quente para o mais frio, o φ fica negativo, tá? Mas se o φ está negativo, o du dx já é positivo. Da esquerda para a direita, a temperatura cresce, né? Então, por isso o sinal negativo. Ok, e a mesma coisa se eu troco, né? Põe mais quente, mais frio, o φ fica positivo e a temperatura, a variação da temperatura du dx negativa. Bom, e com isso, nós vamos então simplificar esta equação do calor. Esta seria a equação geral do calor, porque nós temos, primeiro, aqui um problema. Nós não conhecemos a função temperatura, nem o φx de t, o fluxo do calor. Então, tem incógnitas demais, né? Então, simplificando, usando a equação de Fourier, para justamente linkar o φx de t com a variação da temperatura, eu simplifico da seguinte forma. Eu vou assumir que Cx, o calor específico, a densidade, e o Kx de t, que é a condutividade térmica, são constantes, e que o Qx de t é igual a zero. Então, de fato, isto é constante. Aqui eu uso a equação de Fourier. Notem que se este K não é constante, eu tenho uma regra do produto aqui, mas como é constante, facilita, vem para fora da integral. Então, eu tenho aqui du dt, passo c ρ dividindo, tá? E o K veio para fora do ddx, então eu tenho esta constante aqui, e fica a derivada segunda d2u dx2, tá? Então, esta é a equação com a qual nós trabalharemos, tá certo? É a du dt igual a K, esse K, que é esse aglomerado de constantes, eu chamo de difusividade térmica, e a derivada parcial de u, segunda derivada parcial de u com relação a x. Agora vejam, lá nas equações ordinárias, eu tinha que colocar condições iniciais de acordo com a ordem da equação. Se a ordem era 2, duas condições iniciais, 3, três condições iniciais. Então, aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho uma derivada em t e duas derivadas em x. Então, eu preciso colocar condições para poder tratar o problema. Como eu tenho uma derivada em t, eu coloco uma condição inicial, que é no tempo zero. Eu quero uma condição em t, no tempo zero. Qual é a temperatura na barra? É a temperatura inicial no tempo zero. U de x0 será uma função que depende de x. Em cada ponto da barra, eu sei qual é a temperatura no tempo zero. Tá? Então, isso é uma condição inicial. Já para tratar as condições na variável espacial, no x, eu coloco as condições de fronteira. Tá certo? As condições de fronteira são condições que eu coloco nos extremos da barra, U de 0T, U de LT. Ou seja, eu gostaria de saber, em todo o tempo T, qual é a temperatura no extremo da barra. Tá certo?
Então, eu posso chamar essa temperatura no extremo da barra G1 de T e G2 de T para o L de T no outro extremo. Essas condições chamam-se condições de fronteira, porque estão nos extremos, né? São na fronteira do problema. São chamadas condições de Dirichlet. Quem estuda posteriormente pode ver isso. Na realidade, nós aqui também vamos simplificar, vamos considerar constantes estas temperaturas no extremo da barra, não variando com T, mas constantes. E depois se prova que se eu tenho aqui as duas constantes, eu consigo reduzir o problema a considerar a temperatura 0 e 0 aqui. Ou seja, para resolver com temperatura constante, existe uma redução que eu faço e posso considerar 0 e 0. Então, ótimo, os nossos problemas nós vamos considerar 0 e 0 aqui. Tá certo? Ok. E outro tipo de condição, conhecido como a condição de Neumann, está ligado realmente ao fluxo do calor, vindo aqui da equação de Fourier. Tá certo? É uma condição que diz que o X, né, o X, o que acontece com φ, o X de 0 na posição 0 e na posição L. Tem fluxo de calor nas extremidades da barra? Né? Se tem, para cada tempo T, eu quero medir isso. Novamente, nós vamos considerar o problema, quando considerarmos isso, de fluxo do calor, quando não há fluxo de calor pelas extremidades da barra. Então, é 0 e 0. São condições que a gente chama de condições homogêneas, né? Condições com 0. Por quê? Porque os outros problemas são mais difíceis, obviamente. Né? Sim. Você está considerando, então, unidimensional como se fosse uma linha. Isso. Então, o fluxo nessa direção apenas. As áreas das seções são desprezíveis. Poderia ser área do ponto, que é 0? Não, não é bem 0. A gente diz que é uma área muito pequena, desprezível. Não é que é 0. Ela é muito pequena, mas não 0. Senão, realmente, eu zero tudo. Né? Então, ela é simplesmente uma área pequena e mais, eu ponho, para não ter a temperatura variando na seção transversal, então, realmente, para ver a variação da temperatura, ficou reduzido a uma dimensão. Isso porque eu estou simplificando ao máximo o problema. O problema existe em dimensão 2, dimensão 3, né? Enfim, você poderia generalizar. Né? Mas, para quem está vendo pela primeira vez, nós vamos pôr todas as condições mais simples possíveis. Tá? Então, isso que eu descrevi para vocês, justamente, é a parte física do problema. Agora que nós temos a equação, vamos começar com a equação do fluxo do calor, né, da variação da temperatura ao longo da barra, com as condições de fronteira de Dirichlet, que são estas condições, mas que eu vou simplificar para o caso constante. E apresentar o método de separação de variáveis, que é esse método que eu disse que é tão antigo na matemática, mas é um método muito bonito. É bem sistemático, bem adequado para uma disciplina de cálculo. Tá certo? Então, nós temos a nossa equação, que eu vou reescrever UT igual a K UXX, a equação do calor. Temos as condições de fronteira, que são essas de Dirichlet, e a condição inicial. Então, eu tenho que U de x0... Não, desculpa. U de 0 ter U de L T igual a 0, as condições de fronteira nas extremidades da barra. E
eu tenho a temperatura inicial, que será dado por uma função f de x. Então, esse x está entre 0 e L. Ok? Muito bem. Então, agora, qual que é a ideia para resolver este problema? Notem, eu busco uma solução, uma função de duas variáveis como solução. Então, eu faço a suposição de que esta função pode ser escrita, então eu vou supor que u de xt pode ser escrita como x de x, t de t. Eu posso separar as variáveis como um produto, tá certo? Pensem numa função como uma função de duas variáveis. Se eu tenho uma função do tipo seno de x, t, né, eu não consigo separar as variáveis, né? Mas se eu tenho uma função seno de x, cosseno de t, ótimo, é uma função de duas variáveis, mas estão separadas, em forma de produto, né? Então, é exatamente isso que eu gostaria de supor neste método de separação de variáveis. É supor que elas podem ser separadas de fato. Ok? Bom, se esta é a minha candidata à solução, sempre a regra de ouro nesta disciplina é deriva e substitui dentro da equação. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar e substituir dentro da equação. Então, quem é u de x? O de x, como as variáveis estão separadas, eu derivo com relação a x uma vez. Então, u de x, que é uma função de x e t, é igual a x' de x, t de t. U de x, x. Novamente, eu trato a função de t como constante. X, duas linhas de x, t de t. E depois eu preciso do u de t. Então, u de t, também função de x e t, é igual a x de x. Agora eu trato a função que depende de x como constante, t' de t. Bom, e agora nós substituímos dentro da equação essas derivadas. Então, quando eu substituo dentro da equação, eu tenho x de x, t' de t, igual a k, x duas linhas de x, t de t. Deixa eu só fazer uma observação. Como nós estamos procurando esta função, u de xt, se eu olho para a função u de xt igual a zero, satisfaz a equação? Satisfaz. Derivar zero com relação a t, zero do lado de cá, satisfaz as condições de contorno, que a função é zero, então em qualquer ponto é zero, mas jamais satisfaria a condição inicial, a não ser no caso que a temperatura inicial fosse zero. E aí, de fato, tudo é zero, não tem fluxo de calor, não tem nada, né? Temperatura zero, etc. Então, não tem nada. Então, mas não é esse o problema em geral. O problema é justamente, nós temos ao longo da barra uma temperatura inicial. Então, a solução zero nunca nos interessa neste problema. Tá bom? Então, vamos lá. Está aqui, substituímos as derivadas dentro da equação. E agora, eu faço o seguinte, eu escrevo do lado esquerdo
e do lado direito as funções de x e a função de t. Tá? T de t. E agora eu faço a seguinte pergunta. Notem que eu tenho uma igualdade. Eu estou dizendo que uma função que depende de x é igual a uma função que depende de t, para todo x e para todo t. Como que isso é possível? Eu tive um palpite, alguém deu um palpite, mas e se for, por exemplo, o seno de x não é igual a seno de t? Bom, se o x for igual a t, sim. Mas está variando. X pode ser uma coisa, t pode ser outra, não é igual, né? Então, como que uma função de x, variando x à vontade, pode ser igual a uma função de t, variando t à vontade? O que elas têm que ser? Elas têm que ser constantes. É o único jeito, né? Para que esta igualdade seja verdadeira, eu tenho que dizer que esta função do lado esquerdo, que depende só de x, e esta do lado direito, que depende só de t, precisa ser uma constante. Então, muito bem. Então, eu digo, este é todo o da questão, tá certo? É a ideia genial. Então, muito bom. Tem que ser uma constante, tá? Para seguir o desenvolvimento da teoria no livro, né, tanto faz eu chamar de lambda, mas o livro escolhe menos lambda, tá? É usual se fazer isso, mas não seria necessário. Poderíamos desenvolver toda a teoria para lambda. Só para vocês terem as notas para conferir, e é lógico que aí os casos mudariam. Todos os que eu vou fazer agora para estudar este problema. Mas a ideia é a mesma. Então, muito bem, isto só vai poder ser verdade para todo x e para todo t se for uma constante. Então, daqui, observem que eu tenho dois problemas. O x, duas linhas de x, mais lambda x de x. Quando eu olho para isto igual a menos lambda. Então, eu tenho que isso é igual a zero. Agora, eu olho para esta igualdade daqui. Eu tenho uma outra equação, t' de t, mais lambda k, t de t, igual a zero. Ok? As duas equações, ou seja, esta equação parcial se transformou em duas equações ordinárias, tá? Que depende de uma só variável, cada uma delas. Tá certo? Bom, mas eu ainda tenho esta condição de contorno, que é o U de 0t, U de LT. Bom, mas eu sei que U de xt é x de x, t de t. Então, é só substituir aqui U de 0t, U de LT. Então, quando eu faço isso, eu tenho, vou fazer aqui, U de 0t é x de 0, t de t. E eu quero que esse U de 0t seja zero. Bom, um produto é zero se um dos fatores é zero. Aqui eu tenho uma escolha. Se o t de t for zero, o que acontece com a minha solução? Eu tenho uma solução zero. Interessa a solução zero? Nós acabamos de ver que a solução não interessa a solução zero, porque não resolve o problema geral. Então, o t de t não pode ser zero. Como esse t de t tem que ser diferente de zero, isso implica que o x de zero é zero. Então, aquela condição de contorno se torna esta, x de zero igual a zero. O U de LT, pela mesma razão, é x de L, t de t, igual a zero. O t de t não pode ser zero, nós já vimos, o que implica que o x de L é igual a zero.
Agora, a condição inicial, é uma condição que não é homogênea, eu deixo para o final do problema. Então, vejam, o problema, de uma certa forma, mais completinho, é o problema x em x com as suas duas condições de contorno. Então, é esse que eu vou resolver. Bom, e para resolver esse problema, eu preciso, então eu vou resolver esta equação, eu preciso considerar os lambdas, né? Então, eu vou resolver esse problema com o x de 0 igual a x de L igual a 0. É isto que eu quero resolver. Para isso, nós vamos considerar os casos onde lambda pode ser 0, lambda pode ser negativo e lambda pode ser positivo. E estudar essas possibilidades para resolver este problema. Então, vamos lá. Caso 1. Lambda igual a 0. Aí nós temos uma equação absolutamente trivial. X duas linhas de x é igual a 0. Implica que se eu derivo uma vez, eu encontro uma constante. E se eu se eu integro uma vez, se eu integro outra vez, eu encontro cx mais d. Pronto, resolvi a equação. Agora eu substituo as condições de contorno, que são x de 0, que eu sei que é 0. Eu substituo aqui dentro da equação. Eu obtenho c vezes 0 mais d, que é igual a d. Conclusão, com essa condição, eu obtive, isto implica, d tem que ser 0. Muito bem, então eu já sei que esse d é 0. Então, eu zero. Substituo a segunda condição de contorno. X de L é igual a 0. Bom, isto já sei que é 0. Então, nós temos C vezes L tem que ser 0. Novamente, um produto igual a 0. Se o produto é igual a 0, o L pode ser 0? Quem é o L neste problema físico? Exatamente, é o comprimento da barra. Então, não é 0. Então, quem tem que ser 0 é o C. Então, como o L é diferente de 0, isso implica que C tem que ser 0. Conclusão. Encontramos o x de x igual a 0. Aí, eu volto aqui. Se o x de x é igual a 0, quem que é 0? U. Interessa U de x ter igual a 0? Não. Então, o que nós provamos com isso? Que o caso, para este problema, onde lambda é igual a 0, não produz solução que interessa. Tá? Então, vamos escrever isto. Então, nós temos que x de x é identicamente 0, não interessa. Tá? Não interessa justamente por isso, porque produz U de xt igual a 0. Caso 2. Caso 2 é lambda negativo. Bom, lambda negativo, um número negativo, pode ser expresso como menos um alfa ao quadrado. Muito bem, então eu tenho a equação x duas linhas menos alfa ao quadrado, x de x, tudo é de x, né? Eu fico omitindo, mas sabemos que é uma função de x, igual a 0. Estas equações nós resolvemos na terceira semana de aula, equação característica, R igual a mais ou menos alfa. Portanto, a solução seria vamos escrever assim, D1 e alfa x mais D2 e menos alfa x.
Agora, toda vez que nós temos como solução exponenciais, né? Onde eu tenho alfa e menos alfa, eu posso escrever esta mesma solução como o cosseno hiperbólico de alfa x mais o seno hiperbólico de alfa x. Isso foi um dos problemas das listas no início da disciplina, que isto é equivalente a isto. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico de alfa x é a soma de duas exponenciais e o seno hiperbólico é a diferença. Nós já vimos isso também. Tanto é que o cosseno hiperbólico nunca zera, nunca é zero. Porque é a soma de duas exponenciais. E este só zera no zero, porque aí eu tenho 1 menos 1. Tá certo? São propriedades do cosseno e do seno. E, obviamente, se eu tenho C1 vezes esse mais C2 vezes esse, então, C1, cosseno hiperbólico de alfa x mais C2, seno hiperbólico de alfa x, como o cosseno hiperbólico é e elevado a alfa x, e elevado a menos alfa x sobre 2, mais e elevado a alfa x menos, basta agrupar os termos semelhantes e eu tenho C1 mais C2 sobre 2, que multiplica e elevado a alfa x, mais C1 menos C2 sobre 2 e elevado a menos alfa x. Ou seja, este é o D1, este é o D2. Então, é a mesma solução, tá certo? Só que nós vamos trabalhar com esta solução, x de x. Tá? Que ela é mais... podemos substituir os dados de contorno facilmente aí. Então, substituindo x de zero, olhem o que acontece. No x de zero, eu tenho quem como... O que eu preciso analisar? O cosseno hiperbólico do zero e o seno hiperbólico do zero. Então, x de zero, que eu sei que é zero, é o meu dado, minha condição de contorno, é C1 cosseno hiperbólico do zero mais C2 seno hiperbólico do zero. Seno hiperbólico do zero, nós já vimos que é zero. Cosseno hiperbólico no zero é 1 mais 1 dividido por 2. 1. Então, o resultado aqui é C1. Conclusão, C1 é igual a zero. Então, eu já sei que o C1 é zero. X de L é igual a zero. Como o C1 é igual a zero, eu já posso... Eu sei que isso daqui é zero. Então, eu fico com C2 seno hiperbólico de alfa L. Agora, o seno hiperbólico pode ser zero. Quando? Quando este valor for zero. Agora, a minha pergunta para vocês, o alfa L pode ser zero? L pode ser zero? Não. Então, o alfa teria que ser zero. Mas eu estou no caso onde lambda é estritamente negativo. Então, o alfa não pode ser zero. Ok? Então, eu tenho que o alfa não pode ser zero, o L não pode ser zero e, portanto, o seno hiperbólico não pode ser zero. Quem que tem que ser zero? O C2. O que implica que C2 tem que ser zero.
Novamente, isso produz a solução x de x identicamente zero, não interessa. A gente podia quase perder a esperança, né? Este método não vai gerar solução, né? Porque o lambda igual a zero não deu, mas um matemático é sempre persistente. Então, lambda positivo, lambda igual a alfa ao quadrado. Substitui na equação x igual a zero. Nós temos a equação característica, que produz raízes complexas, mais ou menos alfa-i. E aí a solução é C1 cosseno de alfa x mais C2 seno de alfa x. Imaginário puro, então não tem o termo exponencial. Está aí a nossa solução. Substituo as condições de contorno. Então, quando eu substituo x de zero, eu obtenho C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero. Eu sei que isso precisa ser zero. Cosseno de zero é 1, o seno de zero é zero, portanto, isto é C1. Então, eu chego à conclusão que o C1 precisa ser zero. Né? C1 é zero. X de L. Agora eu já sei que o C1 é zero. Parece que não vai dar em nada, né? O C1 é zero. Então, sobrou só o C2 seno de alfa x. Então, C2 seno de alfa L. Precisa ser zero. Bom, o seno é zero no zero, mas nós já vimos que o alfa L não pode ser zero. Só que, felizmente, o seno se anula em outros valores. Que valores são esses? Os múltiplos de π. Então, isso daqui pode ser zero se alfa L for igual a nπ. N igual a 1, 2, 3, etc. Tá? Na realidade, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mas como o seno é ímpar, uma função ímpar, eu sempre vou poder colocar o menos para dentro da constante arbitrária. Então, não vou me preocupar com os negativos, mas o certo seria, de fato, mais ou menos, né? Ok, mas não zero, não zero, n igual a zero não. Porque eu estou no caso alfa, lambda estritamente positivo. Então, vejam, eu procurava uma solução e o que eu encontrei? Que toda vez que o alfa L for igual a nπ, ou seja, alfa igual a nπ sobre L, eu tenho solução. Então, ao invés de encontrar uma solução, eu encontro uma família de soluções, xn de x, igual a Cn seno de alfa x. Só que o alfa são esses infinitos valores nπ sobre L. Tá? E é aqui onde que eu digo que mais ou menos 1 tanto faz, porque se eu coloco n igual a 1 ou n igual a menos 1, é a mesma solução, porque o menos é absorvido pela constante arbitrária. Ok? Então, encontramos soluções para a primeira parte, só no caso em que lambda é igual a alfa ao quadrado, ou seja, n ao quadrado, π ao quadrado, L ao quadrado. Então, agora, quando eu passo para o segundo problema, eu já não considero o caso lambda igual a zero, porque eu já vi que não dá solução aqui. Nem considero o caso lambda negativo, porque não deu solução aqui.
nem sequer considero o caso lambda positivo para qualquer número positivo. Não, eu só considero o caso lambda igual a estes valores para a segunda equação, porque são os únicos valores que produziram solução. Então, esta equação agora passa a ser uma equação que eu vou reescrever assim. E esse lambda passa a ser n ao quadrado, π ao quadrado, L ao quadrado. Esta é a equação que eu vou estudar agora. E essa é fácil de resolver, porque é uma equação de primeira ordem. Então, sendo uma equação de primeira ordem, foi a equação que nós vimos no primeiro dia de aula. Então, todo mundo tem obrigação de saber, né? Qual que é a solução desta equação? Y' mais k y de t igual a zero. Quem que é a solução dessa equação? Que função tem a propriedade que a sua derivada é menos k vezes ela própria? A exponencial. Então, eu escrevo de cara, se eu tenho esta tn' mais n ao quadrado, π ao quadrado, isso tudo é um número. L ao quadrado, tn de t, a solução é automática. Tn de t é igual, posso chamar de uma constante Bn elevado a menos este número t. N ao quadrado, π ao quadrado, k, L ao quadrado, t. Encontrei outra família de soluções. Bom, então, as minhas soluções, eu procurava uma, encontrei uma família infinita, que são os UN de xt, que é o xn de x, tn de t. Que são justamente o produto destas duas. E aí eu faço a superposição de soluções para encontrar o paralelo seria a solução geral, né? Então, eu somo todas estas soluções. Somatório de n igual a 1 até infinito. De quem? De Cn vezes Bn, eu chamo simplesmente de AN. AN seno de nπx sobre L vezes E elevado a menos n ao quadrado, π ao quadrado, k, L ao quadrado, t. Estas são as soluções, a solução do problema, que resolve a equação diferencial e resolve as condições de contorno. O que está faltando ainda? Isso, a condição inicial, porque essas constantes, que na realidade é o produto de Cn pelo Bn, isso é o AN, né? Eu simplesmente juntei numa constante, não está determinado. E agora, quando eu coloco a condição inicial, fica na cara quem são esses ANs? O de x0 é o f de x. E, por outro lado, quando eu substituo t igual a zero neste somatório, o que acontece com o exponencial? Vira 1. Então, isto é igual ao somatório de AN seno de nπx sobre L. O que isto lembra? Ou seja, eu estou dizendo que f de x, eu gostaria que fosse igual a isso. Isso daqui está lembrando quem? Então, suponha que eu tenha uma f de x qualquer. É a temperatura inicial ao longo da barra. Tá certo?
isto não lembra a série de Fourier, os coeficientes de Fourier? Só que Fourier está definido para uma função que não é periódica? Não está. Então, o que eu faço com esta função? Uma extensão par ou ímpar? Eu quero que só apareça senos. Então, eu faço uma extensão ímpar da função periódica de período 2L. Porque aí eu posso, fisicamente, não atrapalha o meu problema, porque eu só estou interessado no pedaço 0L. Então, a extensão e aí se estende periodicamente esta função. Então, esta é F extensão ímpar. Bom, e se é F extensão ímpar, o que eu posso fazer? Calcular os coeficientes. Quem é esse coeficiente de Fourier para essa função? Nós sabemos que o coeficiente de Fourier dos senos, nós temos a fórmula, é só substituir para a extensão ímpar, não para F. Porque a extensão ímpar é que é periódica, tem período 2L. Então, eu sei que o AN é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, F extensão ímpar de X, seno de NPX sobre L. Agora, função dx, esse é o coeficiente. Ímpar com ímpar produz par. Então, este coeficiente, na realidade, é 2 vezes a integral de 0 a L, F extensão ímpar. Quem que é F extensão ímpar de 0 a L? A F extensão ímpar está definido em toda a reta. Mas de 0 a L é o próprio F de x. Então, isto daqui, de 0 a L, é o F de x. Tá? Seno, então aqui é do 0 até o L. Seno de NPX sobre L, dx. Então, eu resolvi o problema dizendo a solução é esta daqui. E os ANs são os coeficientes de Fourier. Tá? Então, aí olha como junta tudo, né? Nós temos a solução certa do problema. Bom, nós continuaremos com este método estudando as condições de Neumann na próxima aula e a equação da onda. Obrigada, gente.